mudanças estão a caminho, especialmente na parte dos testes. Se você vai gostar ou não, calma, ainda dá tempo da gente mexer nisso aí. Mas antes de tudo, vamos dar uma olhada e ver o que a equipe do Dart está preparando para a gente. E o mais importante, se a gente concorda ou não. Olá devs, meu nome é Jacob Moura e você está na Fluterando e hoje nós vamos falar do Checks, que seria, ou será, não sei ainda, talvez seja a nova API de teste, mais especificamente de expects do Flutter para testes. Ele vai tentar fazer com que os expects se assemelhem um pouco mais ao que nós temos no Jest. Então, antes de mais nada, deixa eu mostrar para vocês aqui como é que vai funcionar. Beleza, como é que você faz para testar essas coisas? É aqui uma dica bem interessante. Esse publish aqui, ó, o labs.dart.dev, ele sempre vai colocar todas as coisas que estão em preview para a gente testar antes de colocar no SDK do Dart. Dessa feita, o Checks ele também já está aqui, então a gente já pode testar instalando aqui na nossa máquina, né, ou no nosso projeto de teste. Obviamente tem que instalar na Dev Dependency porque ele apenas serve para testes, ele não vai servir para a tua aplicação. E a mudança, né, principal consiste basicamente em mudar os expected, os asserts do teste, para que ele seja um pouco mais na pegada de composição, diferente do que nós temos hoje, utilizando ali a parte de matchers, onde que são classes que nós colocamos ali no segundo parâmetro posicional dos expected. Aqui o que eles querem agora é fazer composição, e isso aqui já existe no mercado. O Jest, que é uma biblioteca bastante conhecida por JavaScript, ele já faz assim e fica claro realmente que a inspiração é dele, né? Só para a gente fazer uma comparação de como os matchers do Jest hoje, nós temos basicamente a mesma coisa que nós já conhecemos, mas com expect, e aí eles colocam ponto to be ou ponto to equals, sempre por composição. Eu acredito que a equipe do Flutter queria utilizar expect, mas como ele já está sendo utilizado, talvez fique checks. Ou talvez eles possam estar pensando em um break change. Daí eu já não sei, ninguém sabe ainda, mas se for o caso, talvez fique só checks, ou talvez eles coloquem também um breakpoint no expected, que eu já estou com medo. Mas não é nada muito sério, tudo aqui dentro do checks é simples, né? E eu posso até mostrar para vocês como é que vai ficar os nossos testes com os checks agora já testando. Bom, olhando a função aqui que nós iremos testar, é uma função de soma comum que recebe dois parâmetros de inteiro e aí ele basicamente soma os dois números ali, né? O teste ele vai ficar dessa forma, né? O teste em si, o corpo dele vai conter a execução da soma passando o valor 1 e o valor 2 e obviamente o resultado nós esperamos o valor 3 e esse resultado que nós esperamos nós declaramos aqui no expected. Da maneira que usa hoje nós fazemos assim, nós passamos aqui o resultado e aqui nós passamos o que chamamos de matcher. E talvez isso seja a coisa mais complexa que nós temos nos testes hoje, porque nós temos que conhecer esses matchers, eles não vão estar fácil para a gente aqui, né? Então muita gente quando não conhece alguns matchers, só conhece alguns matchers porque viu em algum lugar, como o isA para testar tipo, o TrueZA para testar erros e tudo mais, e assim por diante. Então, há vários matchers que é difícil de conhecer, então a composição vai fazer com que a própria linguagem, o link da linguagem te ajude a conhecer esses outros matchers. Então, como que ficaria a parte dos checkers aqui? Dessa maneira, e observa como vai ficar bem simples de você compreender. Nós basicamente vamos substituir a palavra expected por check, e dessa vez aqui no check nós iremos adicionar o resultado em nota. Algo bem interessante que eles colocaram é que aqui ele não vai deixar essa função estar dessa forma, ele vai disparar um warning aqui. Então você tem que continuar adicionando alguma coisa em forma de composição ou independente da maneira que você quiser. Então aqui a gente vai adicionar o equals 3. Então nota, esses dois aqui são parelhos, só que em vez de você usar o matcher aqui, você passa como se fosse um método. Qual a vantagem? Você tem acesso a todos os matchers aqui que você vai utilizar. Todos os matchers, muito matcher que você não conhece, agora é disponível aqui para você. Talvez a coisa mais legal que a gente possa realmente utilizar nessa pegada é usar os dois pontos aqui para fazer composição. Então, agora nós temos mais testes, nós podemos fazer outros tipos de teste.
Por exemplo, ele tem que ser igual a 3, mas ele também não pode ser igual, né? Então eu vou botar aqui o not. E dentro do not, ele vai poder adicionar a gente vai poder adicionar uma condição, e dessa vez essa condição vai ser ao contrário. Então, para mim começar a colocar uma condição, eu inicio com o it, apenas para mim poder pegar os valores e continuar a minha sequência ali do meu matcher. Então aqui eu coloco, se o meu it ele for equals 4. Isso significa, e obviamente, como ele tem que retornar a equação lá, eu tenho que botar 2 pontos aqui também. Isso aqui, obviamente, pode parecer um pouco mais diferente, mas logo a gente acostuma. Mas o grande realmente sentido dessa situação aqui de assert é que agora nós podemos testar várias coisas numa mesma sequência. Aqui nós iremos testar se ele é igual a 3 e ele não pode ser not, ele não pode ser igual a 4. Então, é uma anotação aí que a gente pode ter, podemos ter quanto it a gente quiser, e por aí vai, e adicionar, obviamente, através desses 2 pontos, outros matchers na mesma sequência de expected aqui. Por exemplo, ele tem que ser um inteiro. Então agora a gente vai conversar um pouco, antes de mostrar mais um exemplo mais complexo. Vale a pena? Concordamos com isso? Eu queria que você deixasse no comentário e também deixasse um like e se inscrevesse. Eu realmente preciso da sua opinião, até para a gente poder ver, como conversar ali embaixo, se você concorda com essa maneira que o pessoal do Dart está querendo trabalhar com os testes. Ó. A minha opinião pessoal eu concordo, eu acho legal assim. Eu não sei se eu concordo com a pegada dos 2 pontos para fazer composição. Acredito que usando um padrão de builder da vida, qualquer um deles, né, em que você retorna a própria instância, vai fazer com que você tenha apenas um ponto, talvez fique melhor, mas eles resolveram fazer dessa maneira por algum motivo. Então eu vou acreditar neles, já que são as pessoas que estão fazendo a linguagem. Deve ter alguma otimização ali que a gente não vê. E é só um ponto a mais, só fica estranho, mas é só uma questão de acostumar. Essa é minha opinião. Aí eu queria que você dissesse a sua aí nos comentários também, tá? Bom, um outro exemplo que eu queria colocar aqui pra gente ver é um exemplo um pouco mais diferente, né? E eu já até fiz aqui pra gente olhar, né? No momento em que a gente faz aqui um código um pouquinho assim mais usual, como por exemplo, a gente consumir ali com o en da vida, fazer ali pegar alguma coisa com e pegar algo no service, os testes eles ficam muito semelhantes ao que a gente já conhece. Então, ó, check, eu quero usar se ele é esse tipo de classe, eu basicamente coloco um ponto não preciso de 2 pontos porque eu não vou fazer composição nessa parte aqui. E tudo isso que acontece em todos os outros testes aqui. Então, não temos dificuldades em trabalhar com o checker. A maior dificuldade talvez é o costume, mas eu realmente acho que comparado aos matchers que nós temos com o expected, o check vai ajudar muito mais na compreensão, como eu já falei antes, beleza? Então, eu espero aí que isso venha e nos agracie mais ali com facilidades, mas eu talvez espero um pouquinho mais de melhora. Não sei se o it me incomoda um pouco, não sei ainda dizer. Talvez isso, assim, o it no Jest ele é um aliasing, ele é um atalho para teste, e isso talvez vai me confundir um pouco durante um tempo, que já que o it aqui eu não consigo nem dizer o que ele é de fato. Eu só sei que ele serve para a gente ter uma continuidade do valor que foi passado aqui no result ali, e a gente poder fazer as conditions, né? Continuar a fazer as condições através desse valor aqui. Ele meio que muda esse valor aqui. Porém, independente disso, eu acho que é um bom pensamento nós pensarmos nessa ideia de composição, a mais do que a gente pegar uma classe externa, tá bom? Então, de novo, deixa aí os seus comentários aí, deixa aí pra mim aí as suas opiniões e vamos ver o que muda, o que não muda, tá bom? Um abraço, vamos ser referência juntas e juntos. Tchau!